Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Bom dia! Estamos começando o Mais Longe de hoje e é com muita alegria que a gente vai falar que a vida é uma festa, certo, Samanta? Bom dia! Cadê Samanta? Eu cheguei. Samanta. Tu sabe, Samanta, que tá só nós duas hoje aqui. Só nós duas? Então, Tiago não veio, mas mandou representante. Ah, é? Uhum. O Thiago não veio hoje, Não. mas eu já sei que a convidada já chegou. A convidada já tá aí, Cris Moro tá com a gente, pra gente falar de um tema que é muito legal. As pessoas podem dizer que não, mas é sim, a gente vai mostrar o porquê que isso é legal. Tô até com uma camisetinha aqui, ó, morrendo e aprendendo, porque a gente aprende até o final. Só que antes de eu chamar o nosso convidado, que não é a Cris Moro, eu vou pedir para colocar um videozinho ali, só pra gente se inspirar. Vamos lá? Dos mortos. Para visitar um mundo. Tem algo a declarar? Olha, pra ser sincero, sim. Que ninguém jamais viu na vida. Se não voltar antes do sol nascer, ficará aqui. Para sempre. Eu tô me tornando um esqueleto. O quê? Tcharam! Gente, será que o Miguel veio nos visitar? O Miguel é esse personagem tão querido aí da Vida é uma Festa, né? Que acabou conhecendo ali a Festa de los Muertos, que acontece nesse período. Ó, ouço som, ouço música, direto do México, será? Meu Deus! Miguel... O que o México tem a ver com isso, né? Com o nosso tema? Miguel veio nos visitar, o menino, que agora já tá um adulto pelo jeito. De cabelo branco já. Já tem até cabelo branco, Cabelo né? branco, tia. Seja bem-vindo, Miguel, Mas pra que gente falar tal? que a vida é uma festa. Só esse. Toco uma aqui agora ou... Não precisa. Não precisa não, Miguelito. Até porque o violão tá desafinado e eu não sei tocar violão. Volta, Não, Thiago, volta. volta, Thiago. Volta, Thiago. Mas que... Mas E olha o que tem a ver isso tudo, né, com o nosso tema de hoje, Michele? Então, né, a gente está aqui falando sobre a vida é uma festa, mas a gente está entrando num período agora, Halloween e finados, que é o período considerado ali da festa dos mortos, onde as pessoas, né, os mortos recebem a autorização, né, pelas culturas aí para vir visitar os vivos e tem esse intercâmbio entre vivos e mortos. É isso, Thiago? E até puxando um pouquinho para essa questão do filme, ele nos traz uma mensagem fantástica, né? Lindo, lindo. Que vale a pena em casa, assim, ó, aquele dia mais chuvoso, fazer aquela pipoquinha, reunir os netos, claro, mantendo um distanciamento, né? Mas ter esse vínculo entre avós e netos e entender um pouquinho a mensagem que esse filme ele nos deixa. Então, que é bem essa questão dessa cultura que existe no México, né? Que é um pouco diferente aqui do Brasil, né? Que o Dia dos Finados é aquela choradeira das 7 da manhã às 11 da noite. Pois e no então. México é bem diferente. É realmente uma festa, uma né? Uma festa. celebração. E esse filme ele traz muito isso, né? E a gente sabe que nessa cultura mexicana as crianças desde cedo elas já aprendem um pouquinho que a vida ela tem início, meio e fim. Exatamente. Então já nos traz essa E é uma lição. forma até de preparar as crianças, né? Porque as crianças vão perder os avós, né? Então tem esse processo também que é da ordem do natural, né? Então, a gente tem aí então um beijo para os mexicanos, né, já que agora estão entrando nesse período de festa, mas também para nós é um período bastante reflexivo, né? Então, eu também trouxe aqui, né, não foi só Miguel que veio, eu resolvi que eu ia trazer um pouco dos livros que eu tinha lá em casa. Um pouco, não são todos, tá? Não são todos, mas são alguns que nos ajudam a pensar um pouco dessa questão de vida e morte. E é bem interessante quando a gente fala essa palavra, dá um choque, né? Parece que é a coisa mais diferente do mundo ou algo que não vai chegar. Mas, na verdade, aí a gente vai conversar bastante com a Cris sobre como é viver esse processo de fato, de finitude, e que é algo que está presente na nossa vida há tanto tempo, na verdade, desde sempre. Pois mas é um processo natural, universal e inevitável. E por que a gente tem tanto medo de falar isso, né? Mas Samanta, tem duas coisas que são certas. Uma que tem mais longe, sábado às 9 horas da manhã.
Isso! E a outra é a morte. É verdade, tem duas coisas certas na vida. A terceira pode ser o imposto, né? Mas aí a gente deixa os impostos... E deixamos para um outro dia. Para né? um outro momento. E aí, olha só, gente, eu trouxe para cá, na verdade, o que eu trouxe hoje? Eu sei que a Samantha também trouxe. A morte é um dia que vale a pena viver. Ó, eu trouxe, Samantha trouxe, porque na verdade esse é um livro de bastante reflexão ali da doutora Olha, e Ana no Cláudia último Quintana. bloco eu vou falar sobre os 5 maiores arrependimentos das pessoas. Mas Em tu fim de vê, vida. eu acho que a gente tem uma sintonia aí de pensamento com relação a esses arrependimentos. Vamos ver se funciona para todo mundo. Eu trouxe também A Solidão dos Moribundos. Parece feio esse nome, mas ele nos ajuda a pensar o quanto as pessoas vão ficando sozinhas num período em que elas de fato deveriam estar junto, acompanhadas, recebendo atenção e cuidado. E um que é da minha vovó. Ai, eu vou botar aqui pro chão, tá, gente? Caiu tudo. Que é o livro tibetano do Viver e Morrer. Esse aqui, do Rinpoche, eu já li uma boa parte, ele tá até com o nome da minha vovó, ela que me emprestou, e aí de mim que não cuide deste material, mas para poder falar aí sobre o que é, né, esse livro do Viver e do Morrer. E a gente está falando tanto disso, né, Tiago, Samantha? Vamos pensar um pouco. Como é que é esse processo para nós? Como é que é esse processo para os outros? Será que é diferente? Bom, depende de cada pessoa, né? Como encara o processo, como encara a vida, né? E o processo também de finitude. Mas é que muitas emoções, muitos sentimentos são despertados quando fala, né? De morte. Por exemplo, não tem ali nas famílias, né? A gente sempre vê que eu trabalho bastante com as famílias, uma resistência, por exemplo, de falar sobre para quem vai deixar algum bem, né? Então, fala assim, eu não quero falar sobre, como que é o testamento, me fugiu a palavra. Não quero falar sobre testamento, porque já está pensando que eu vou morrer, entendeu? Então, falar do testamento já está ligado à morte. E não é na realidade, assim, para a pessoa poder organizar a vida. Né? A gente nunca sabe. Eu tive uma perda, por exemplo, cedo. Né? Então, se tivesse pensado, né, que nós somos pessoas finitas, né, seria muito mais fácil. Pois então, acho que por mais que a gente tenha consciência dessa finitude, a gente evita falar sobre ela. E aí hoje a gente vai tentar entender o porquê que a gente evita falar sobre isso, né? O que nos desperta, que medos são esses que a gente tem em falar sobre isso. Mas olha só, gente, a gente tem como vocês sabem, que acompanham mais longe com a gente desde o início, a gente tem patrocinadores muito legais, a gente tem apoiadores que realmente acreditam na nossa causa. E a minha alegria, na verdade, uma das minhas alegrias aqui é ter as funerárias reunidas com a gente, né? Porque eles acreditaram no projeto desde cedinho. E aí a gente foi lá falar com eles, porque pensando bem nesse período, que é um período, né, que a gente pare e reflete sobre esse momento de perda e tal, foi tentar entender como é que eles enxergam, né, como é que essa empresa enxerga, mas como é que eles cuidam das pessoas e falar um pouco desses rituais de celebração. Então, chama aí o Palavra do Especialista. Olá, eu sou o Sandro Bentes, represento aqui Funerárias Reunidas, empresa tradicional na prestação de serviços funerários na cidade de Porto Alegre, há quase 40 anos. No próximo dia 2 de novembro teremos o Dia de Finados, é uma data tradicional, comemorativa às pessoas que partiram, num costume que é milenar, desde o século II depois de Cristo. Se iniciou pelos católicos, depois foi um costume adquirido por outras religiões, como os luteranos e os anglicanos, e hoje está praticamente celebrado em múltiplas religiões e em múltiplos povos e costumes. Diante da finitude e do primeiro momento onde a pessoa vem a falecer, é comum que as famílias enlutadas prestem uma homenagem ao seu ente querido através de um cerimonial. Esse cerimonial ele consiste uma prestação de uma última homenagem
onde a empresa busca informações e o conhecimento sobre a pessoa falecida, sobre os seus costumes, sobre os seus hábitos, sobre o legado que deixou. Esse é um momento que geralmente deixa as famílias e os amigos muito confortados e fazem uma reflexão sobre o momento e sobre a vida que tiveram com a pessoa que veio a faltar. Que no próximo dia 2, dia de finados, seja um dia para nos mantermos unidos e honrar a vida e a morte daqueles que se foram. Uma homenagem da direção das Funerárias Reunidas. Muito obrigada aí aos nossos amigos e parceiros das Funerárias Reunidas, ao Sandro, que conversou com a gente agora. Você sabe, Michele, Oi. que eu escutei logo quando a funerária entrou, né, como nosso patrocinador, e muito honrado, né, porque a gente queria muito tê-los. E, nossa, mas uma funerária patrocinando, né, o programa. Falei, como se a pessoa não fosse morrer, né? E eu queria deixar uma frase também, que a gente suporta a dor da morte, mas a gente não a torna um assunto cultural, um assunto que a gente consiga falar com essa leveza, né? Então, acho que vem tudo junto hoje para a gente poder pensar, tem muita coisa. Então, Samanta e Thiago, eu confesso para vocês que desde que a gente iniciou Mais Longe, isso foi lá no dia 15 de fevereiro, essa era uma pauta que eu realmente queria muito abordar e eu estou muito feliz que quem está aqui com a gente é a Cristiane Moro, que vai agora no segundo bloco poder dar um show de conhecimento para a gente. Então, só que antes da gente chamar a Cris... Já dá para perguntar o que é ainda Douglas? não, Tá. ainda não. Segura a informação. A gente já em off fui falar com ela que eu já quero fazer o curso. Então, esse curso estava previsto para o final do ano. Qual é o dia que começa o curso? Parem, eu quero dar um beijo Tá. para os nossos patrocinadores. Muito obrigada, gente. Samiras Equipamentos Médicos, Solaranita, os residentes, ó, um beijo para os residentes Solaranita, Senescentes e Clube 60, certo? Que tal? Os Então, parceiros nota 1000. com certeza. Então, gente, não sai daí que a gente já volta para o segundo bloco. Mais longe, oferecimento Solaranita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos com Mais Longe de hoje, super especial para a gente falar aí sobre finitude e vida. E eu queria já, de imediato, chamar a Cris Moro, né, com toda essa intimidade. Cris, bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda aqui ao Mais Longe, tudo. Estou muito feliz que tu está aqui. Nós estamos, na verdade, para a gente poder falar de tantas coisas que envolvem esse processo de morrer, né? E eu já queria começar te perguntando, porque, Cris, além de ser fisioterapeuta, né, gerontóloga e especialista e tem um mestrado em gerontologia biomédica também, então, coleguinha. Sobre o Latanas, é isso? É, então, pode ser. Por favor, já começa falando do Latanas, porque o que é isso? Bom, é um prazer estar aqui com vocês falando justamente de um tema que eu sou apaixonada faz um bom tempo e que eu acho super necessário a gente comentar, a gente conversar, a gente debater com o intuito bem de educação social mesmo sobre o que é a finitude, o que é o morrer. Com essa necessidade, sendo fisioterapeuta e participando ativamente dos processos de morte das pessoas dos quais eu trato e que aparecem para a gente tratar, surgiu uma necessidade de começar a olhar com mais delicadeza para as pessoas que estão em processo de finitude e morte. O que eu observava nas questões de atendimento? As pessoas que estavam morrendo, as pessoas que tinham doenças que ameaçavam a vida, simplesmente eram colocadas como se fosse no stand-by, nas ELPIs ou dentro das próprias casas. As pessoas eram menos tocadas, as pessoas continuavam usando de métodos de tratamento convencionais e medicamentosos para conforto e alívio de sua dor.
E aquilo me incomodava bastante, aquilo me deixava muito inquieta. E às vezes eu, como fisioterapeuta, com os métodos que tinha, eram as questões de alongamento, mobilização articular, para as pessoas que estavam muito tempo acamadas. E a gente sabe que as pessoas muito tempo acamadas têm muito desconforto corporal. Isso gera uma rigidez corporal, né? E comecei a ficar incomodada com isso e eu tenho a formação em Chantala há mais de 10 anos. A Chantala é a massagem indiana para bebês e eu tenho também a formação de terapia ayurvédica, que é um olhar da longevidade sob ótica da cultura indiana, cultura milenária indiana. E um dia eu estava na frente de um paciente muito grave, final de vida, um câncer terminal. Eu disse, a fisioterapia convencional não vai dar conta disso aqui, ele precisa de mais conforto. E deu um clique. Eu digo, bom, se a Chantala faz bem para a criança, essa massagem vai fazer bem para quem está morrendo. E eu comecei intuitivamente a fazer a Chantala e comecei a associar os conhecimentos da Ayurveda, fui fazer a formação de aromatologia também para associar e surgiu a Latanas, que se vocês olharem a escrita Latanas, é Chantala ao contrário, que é justamente o toque, a massagem, a mobilização com a delicadeza do toque da Chantala para as pessoas que estão morrendo. Então, a pessoa que está morrendo, ela recebe esse toque, ela recebe esse contato, dignificando a sua vida, dignificando o seu ser, tendo a presença de alguém através do toque, tendo o amor através do toque, inclusive no momento de morrer. Cris, eu acho tão lindo quando tu fala e conhecer, assim, eu te conheci, na verdade, como fazendo a Chantala, na verdade, falando sobre a Chantala, mas esse crescimento e essa percepção do Latanas também é algo que é incrível, né, e que realmente pode ajudar muitas pessoas, né, pode trazer esse conforto. E aí, gente, olha só, Cris não é só fisioterapeuta, ela também é doula da morte. Como assim? E o que é doula da morte, que né? É Vamos explicar uma doula da morte para o público. Porque doulas eu sabia para quando nasce criança, né? Sim. Pois então, e aí? A doula acompanha desde a hora que nasce até morrer lá, o velhinho? Parece que ela é a mesma, inclusive ela envelhece junto. Mas não, né? Olha só, tia. O que é uma doula da morte, Cris? Por Olha, favor. a doula da morte, assim, é muito engraçado esses comentários que vocês fazem, porque também são os comentários que nós ouvimos no dia a dia, assim, as pessoas chegam e perguntam, vocês ajudam as pessoas a morrer? Vocês ensinam as pessoas a morrerem? Como quem dera fosse, né? A gente tivesse a fórmula mágica de todo mundo morrer bem. Vai marcar data, tudo, deixar bem certinho, já organizar aquela festa e os convidados, aqueles que tu já não gosta, tu já tira da lista, olha, não vai estar lá no teu não velório. atrapalhar a agenda da família, claro que não, né? Vai não ser no feriado tipo agora, uma péssima hora para morrer, porque o pessoal tá indo pra praia. Pois então. Trocar Covid lá, né? Então, vamos deixar. Tá, mas Cris, por favor. Ou uma ótima hora para morrer, porque daí as pessoas têm tempo de curtir a tua morte, porque a morte também tem que ser celebrada e curtida. Viu? Né? Tudo uma questão de perspectiva. Tudo uma questão de ótica que a gente pode ver. Então, assim, o que é doula da morte? Doula da morte é uma formação que a gente faz, que surgiu, ela foi criada, o curso de doula da morte foi criado aqui no Rio Grande do Sul por uma enfermeira e também outra fisioterapeuta, a Tatiana Barbieri Santana e a Ana Portillo, que é o primeiro curso de doulas da morte do Brasil, gente. A gente tem a honra de ser gaúcho, esse primeiro curso. E o que ele faz, né? Ele é diferenciado no sentido de transformar um autoconhecimento. Esse curso ele oferece um autoconhecimento, um mergulho para dentro de si, para a gente perceber o que é a morte, o que significa a morte para a gente, para daí a gente conseguir olhar com leveza a morte do outro. Que esse é o grande significado, porque assim, o que desconforta no momento que eu olho e sei da morte de alguém? Inconscientemente eu vejo a iminência da minha própria morte. E aí gera esse conflito. Eu não quero morrer. Gente, ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Você sabe, Cris, que quando eu comecei a trabalhar na área, né, da Geronto, eu não tinha, assim, na minha família, pessoas perto, essa morte patológica, né, de um adoecimento, enfim. E eu comecei a trabalhar em geriatrias, né, e LPIs e tal, e eu comecei a lidar muito com a finitude, né, com esse lado mais pesado. E eu comecei a ter alguns sintomas de ansiedade, né, que eu levei para terapia, tratei e tal. Por quê? Porque não estava ressignificado isso na minha vida, né,
por uma perda recente ou pelas minhas crenças de finitude, de morte, né, que eu tive que trabalhar com tudo isso para trabalhar na área. E é bem isso, né, Samantha? Quando a gente percebe esse momento em que a gente consegue conectar, em que a morte do outro tem um significado, que a morte faz parte de um ciclo da vida, essa ansiedade, essa transferência que pode surgir e causar ansiedade, desconforto, impaciência, ela começa a diminuir e vem o papel do que é a doula da morte. A gente começa a participar ativamente, qualificando essa finitude do outro, né? Tu falaste de uma situação muito interessante das questões de LPIs, né? Do processo de finitude ser pesado. E é isso que a doula da morte tem que fazer, tem um papel social muito importante, que é também, através do seu ato e sua atitude, mostrar não só para profissionais de saúde, mas para toda a comunidade, que é possível que a gente auxilie com muito amor esse momento. E aí vocês me perguntam, tá, Cris, o que é auxiliar esse momento? Tu medicar? Todo mundo vai para o lado biológico do tratamento. Eu tenho colocado histórias nas minhas redes sociais para todo mundo conseguir ver que o processo de finitude ele pode ser muito bonito. Ele pode ser ele pode ter a presença de pessoas muito queridas na sua vida. Por quê? O que é que o papel da doula da morte? É a gente acolher a dor do outro, é acolher aquela sensação de perda que as pessoas têm, que pode ser tanto da sua própria vida, quanto de alguém querido que está em processo de finitude do seu lado. Pode ser de pessoas que estejam em processo de uma doença que ameaça a vida, ou simplesmente uma pessoa que já pensa na sua finitude e morte. Ajudar essas pessoas a colocar esse sentimento no lugar certo. Então, Cristo sabe que daí a gente foi tentar entender um pouco o que era Doulas da Morte, e aí a Tatiana, da Amortecer, A Morte Ser, nos mandou um videozinho pra gente entender também um pouquinho mais. E parece que nesse vídeo tu aparece também, né, Cris? Sim. Então vamos dar uma olhadinha no Fala Mais Perto? Meu nome é Tom Almeida. Eu sou a Cristiane Moro. Meu nome é Rodrigo Castilho. Meu nome é João Luiz. Meu nome é Ana Cláudia Arantes, eu sou médica e eu trabalho com cuidados paliativos lá em São Paulo. Eu sou fundador do Movimento Infinito sobre Viver e Morrer. Eu sou fisioterapeuta, mestre em gerontologia. Eu sou médico, eu sou coordenador do Programa de Cuidados Paliativos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Sou médico do Programa de Cuidados Paliativos da Santa Casa e sou intensivista. Eu fui convidada para dar aula num curso de formação de doulas da morte. A proposta é tão incrível, tão inovadora, tão cheia de potência que eu decidi fazer o curso também. Então eu estou de aluna e de professora, para aprender como que a gente vai fazer para cuidar bem das pessoas até o último dia de vida delas. Do curso das doulas da morte, que eu acho que é um marco importante para a gente, porque a gente está numa mudança cultural muito grande a respeito de olhar para esse tabu, de falar sobre a terminalidade. E é bonito de ver uma sala cheia de pessoas aqui interessadas e querendo falar e querendo se juntar a esse movimento de mudar. De mostrar para o mundo que falar de morte é falar de vida. Quando a gente oportuniza as pessoas a ter esse contato com a finitude, a gente poder olhar de frente, que nós podemos ser protagonistas num momento tão importante do ciclo de vida. Sempre lembrando as facetas física, emocional, espiritual e sócio-familiar. Tem que conhecer o Doulas da Morte, porque eu acho que é uma oportunidade única da gente se autoconhecer e conhecer o bem de atender o próximo. Mudanças que são difíceis, mas também elas são muito bonitas também, elas podem ser muito bonitas, são momentos de bastante conexão. Então, se a gente tiver pessoas preparadas para ajudar que esses momentos aconteçam de uma forma melhor, vai ser muito mais bonito. Quem sinta esse desejo de poder acompanhar pessoas em final de vida e seus familiares, que venha participar do nosso próximo curso, que se informe dessa possibilidade de ser preparado tecnicamente, humanamente, para cuidar dessas pessoas e de seus familiares.
Não tem como não se emocionar e não refletir, né, sobre o que é esse momento de cuidar do fim da vida, né, de perceber a morte, de perceber a finitude, entender que a morte não é só aquele dia, mas é um processo e que morrer não tem problema. O problema é como a gente morre. E de que forma a gente faz isso se não falando para elaborar as questões, né? E até vocês comentaram em processo. Cris, quando que inicia esse processo? Porque... O processo de quê, Tiago? De começar a falar sobre a morte? Não, até mais de finitude ali, uma pessoa que vai com uma precisar doença... da doulas, assim. Exato. Aquela família que vai assim. precisar da doulas, ela está com um familiar ali já em um estágio final da doença ou recém sobre de algum diagnóstico, como que... Hoje em dia, o que a gente acredita? Que é um processo educacional, tá? A doula, ela pode ser desde uma professora primária, ela pode ser uma enfermeira, a doula pode ser um familiar, porque uma pessoa que leva o conhecimento de processo de finitude e morte, ela pode estar em qualquer ambiente. E quanto mais precocemente nós conseguirmos discutir, falar, desmistificar, melhor. Então, a doula, ela participa de um processo educacional para que a sociedade lide bem com a finitude e a morte. Esse é o objetivo Eu posso principal. ir lá fazer o curso de doulas para poder levar para minha família esse conhecimento, isso? Pode, e tu com certeza, Tiago, tu vai fazer completamente a diferença dentro de um ambiente, onde tu vai conseguir ser um gestor, tu vai conseguir ter um olhar mais carinhoso para esse momento de finitude, né? Caso as pessoas tenham essa dificuldade, eu já fui chamada algumas vezes para as pessoas com processo de finitude instalado, com cânceres terminais, assim, a doula ela chega com um papel muito de acolhimento da família. A gente tem que entender também que a doulagem ela não precisa ser feita só em momentos de cuidados paliativos. A gente tem que sair só do cuidados paliativos e a doula da morte tem que atuar em outros âmbitos sociais. Dentro do curso Doula da Morte, o que a gente mostra dentro de uma formação essas possibilidades? A gente pode trabalhar em escolas, educando desde um professor, porque coleguinhas morrem, pais de coleguinhas morrem. E as crianças também têm que ser olhadas, que esse acolhimento, para entender esse processo de finitude desde o início da sua vida. Na adolescência, os colegas morrem. Então, assim, acidentes de trânsito, acidentes trágicos e não necessariamente com doenças graves. A morte está instalada em qualquer lugar da sociedade. A criança muitas vezes tem o medo que os pais morram, né? Então elas relatam muito isso, né? E principalmente agora nessa época de pandemia que a gente está passando. Bom, né? Esse ano, quem não pensou na morte ou na sua própria morte, estava na Lua descobrindo a água que tinha na Lua. Porque é verdade. Sim. Tem aqueles que acham que o vírus não existe, daí são esses também. Sim. Esses aí também. O desafio, tu está desafiando a morte, né? Então, assim, a doula da morte, ela tem que estar nesses ambientes todos sociais, tá? Nesses momentos de finitude, qual é o papel da doula? É justamente fazer valer a vontade do paciente. A doula tem uma escuta especial com o ambiente, mas também com os desejos finais da pessoa que está morrendo. Opa, as pessoas têm desejos finais? Sim. Muitas vezes a gente não organiza a vida ao longo dela de como eu gostaria de morrer. E essa é uma questão muito importante que a gente tem que começar a ficar atento, né? Então, assim, se eu perguntar para vocês aqui do estúdio, como é que vocês gostariam de morrer? Então, vocês vão pensar, bom, eu gostaria de morrer ao lado de quem eu amo, eu gostaria de morrer com o meu cachorro do lado, eu gostaria de morrer com aquele santinho que eu gosto na cabeceira da minha cama. Isso tudo são desejos e que podem ser validados e, além do mais, eles devem ser validados no momento de finitude de uma pessoa. A gente tem vários tipos de processo de morte, né? A gente ouve socialmente, assim, eutanásia, distanásia, mistanásia, esses nomes, tá? Ortotanásia. Mas assim, o que a gente preconiza? Ortotanásia e calotanásia. Vou explicar para vocês, tá? Eutanásia não é permitido no Brasil, que é uma abreviação do tempo de vida através de meios para abreviar a vida. Normalmente as pessoas escolhem a eutanásia por sofrimento. Ninguém quer morrer por si, mas morre pelo sofrimento ou para evitar um sofrimento de uma doença grave. A mistanásia ela é conhecida como a morte feia, a morte ruim, tanto que também ela é conhecida como a eutanásia social. São aquelas situações em que as pessoas morrem sem atendimento, as pessoas morrem esperando atendimento médico, as pessoas não são atendidas no momento em que precisam para o processo de morte. Essas chacinas, essas questões são consideradas mistanásias, né? Aí a gente entra
para o lado que a gente quer puxar o processo de morte da maioria da população e que todo mundo tem o direito de ter, que é a ortotanásia, que o radical orto diz certo, né? Então que seria a morte certa. O que é uma morte certa? É uma morte no seu tempo, em que a gente não abrevie e ofereça conforto para a pessoa que está morrendo. Então, é um processo de morte em que a gente respeita a biologia, a gente respeita a psicologia, a gente respeita a emoção, e a morte acontece no seu processo natural. E tem a calotanásia, que calo é o radical belo, a morte bonita, a morte bela. E o que é a morte bela? É a garantia do não sofrimento. Então, a pessoa tem analgesia, a pessoa tem conforto, a pessoa tem bem-estar, a pessoa tem qualidade de vida no momento da morte, que parece contraditório, mas é extremamente possível. E o diferencial da ortotanásia para a calotanásia é que a pessoa que está morrendo em processo de finitude, ela participa ativamente das suas escolhas de final de vida. Então, Cris, eu posso fazer um documento e deixar um documento registrado de como eu quero que seja meu velório, de como eu quero que seja organizado os meus bens, de como eu quero que seja organizado o meu processo de tratamento. Então, eu não quero que me reanime, ou eu desejo que me faça uma reanimação, ou eu quero que coloque uma sonda nasogástrica caso eu não me alimente, ou eu não quero. A gente pode manifestar esses desejos, que são direitos, e nós temos o direito de escolha, que é uma coisa nova. Até então, todo mundo morria do que mais comum que tem, que é a distanásia, que é o prolongamento da vida através de meios artificiais, que é o mais comum que a gente vê hoje em dia. Então, as pessoas ficam no respirador, as pessoas usam sonda nasogástrica, as pessoas usam gastrostomia, que é muito comum hoje que a gente vê. Eu que sou gerontóloga, trabalho em processo de envelhecimento, as IRPIs estão cheias de pessoas com esses tipos de cuidado. Errado ou certo, para cada um faz o sentido que fizer. E isso a gente tem que saber respeitar nos processos de finitude e morte também. Se para mim faz sentido ter uma sonda e ter uma gastrostomia e manter a minha vida dessa forma, faça. Se não fizer sentido, ok, converse com quem vai lhe cuidar. Faça ter sentido esse momento da morte. E o que é mais importante, assim, e que eu gostaria muito que fizessem o curso de doula da morte, que tivessem esse olhar, são os cuidadores. Eu tenho, gente, uma preocupação muito grande com cuidadores de idosos. Então, Cris, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Essa sensibilidade e essa percepção dos cuidadores. Assim como tu, né? Eu também dou uma estudada nessa área e ali, na minha pesquisa que eu fiz sobre o fim de vida nas instituições de longa permanência, o que aparecia muito forte era um sentimento de fracasso dos técnicos, né? De fracasso dos cuidadores, como se a morte viesse a ser um fracasso, né? E que tem que tentar todas as alternativas, em todas as possibilidades. E esse tentar tudo, a gente também vê muitas vezes na porta da UTI, né? Aquela família que tem uma culpa, e aí a Samantha está aqui para nos ajudar a falar de culpa, que carregam aquela culpa da não presença, ou enfim, de questões não resolvidas ao longo da vida, e aí olham para o médico e diz, faz tudo que tu puder, faz tudo, como se aquilo fosse resolver. Então, eu acho que tem muita coisa que vem antes da morte em si, que a gente precisa olhar, que é esse cuidado e muitas vezes esse sentimento de fracasso frente à morte. E essas questões... Ai, desculpa, Samantha. Não. É que a Michelle falou do processo de culpa, né? É que às vezes não a pessoa não está nem vendo o que a outra pessoa que está morrendo está sentindo, mas para alívio da culpa, né? Do familiar, né? Tenta de qualquer forma, sem perguntar, compensar sem perguntar. É isso, né, aí, Samantha, que eu ia dizer. Eu não sei se é culpa, né? Eu acho que é o desconhecimento das possibilidades, que é o motivo pelo qual eu estou amando esse programa, que ele faz com que as pessoas pensem nas possibilidades de escolha no final de vida. Porque a gente vem de uma cultura em que nos era imposto o tipo de tratamento sem escolhas. Né? A gente cai num modelo verticalizado, onde a equipe de saúde decide, eu sou paciente, eu sou submetido. E não é. Nós somos agentes ativos de escolha. E essas conversas feitas com a família, essas conversas feitas com o meio social em que vive, faz toda a diferença. Cristo falou agora na questão do desconhecimento, e aí eu queria olhar para o pessoal que está aqui com a gente no Facebook. Eu posso só puxar um desconhecimento rapidinho? Pode, porque... Rapidinho, Cris, até para puxar esse gancho antes.
Vamos supor o meu caso, assim, eu sou casado há 15 anos eu não moro mais com meus pais. Se Deus quiser, tomara que eles ainda vivam, eles estão muito bem, mais 10, 15, 20 anos. Durante esses 30 anos eu não sei muito qual o desejo deles. E como tu vai chegar numa reunião domingo lá no vamos almoçar, fazer um churrasco, tá, como é que vocês querem morrer? Como é que eu já fiz isso. Como é que seja o velório de vocês? Eu já fiz isso. Que momento vou abordar? Tá o fulano, aquele que vocês brigaram ali há 10 anos atrás, eu convido ou não convido? Então, é meio delicada essa questão, né? Isso daí é um processo, Thiago. Então, assim, ó, essas conversas, o ideal é que surjam naturalmente, que sejam receptivas e que sejam essas conversas. Na minha casa, eu sou a única que falo disso, né? O meu pai, 3 meses antes dele morrer, a gente tinha as questões de diferenças ao longo da vida, eu disse, é aqui que a gente vai quitar agora. E a gente teve uma conversa que foi muito libertadora. Né? Ele nunca falava sobre isso, eu tinha necessidade de falar e nós tínhamos as nossas diferenças e a gente conseguiu sentar frente a frente e quitar essas questões. Eu disse, olha, eu sei que é a nossa última conversa séria da vida, eu já via ele em processo de morte, ele já vinha com processo de morte, e era muito nítido. E a gente conseguiu sentar e eu disse para ele, ó, isso eu penso assim, isso eu lamento por isso. Essa é a nossa última conversa. E ele disse assim, eu também sei que é a nossa última conversa. Eu digo, e tá bom para ti? Tu fica bem com isso? E ele me disse, eu fico. E eu disse, se tu fica bem, eu também vou ficar bem. E esse tipo de conversa, às vezes ela é difícil. Às vezes, Thiago, ela pode vir num momento de brincadeira, porque falar de morte não tem que ser sério sempre, não tem que ser pesado sempre. Tu pode ir vestido como tu chegou aqui, conversar com teus pais, se tu quiser. A morte também permite uma leveza de brincadeira e de piada, ela permite também, tá? Então, assim, várias maneiras como tu quiseres acessar, vai ser permitido. O que normalmente as pessoas começam conversando? Na nossa cultura é muito comum as pessoas começarem esse assunto com organização de bens. Né? É muito comum, é o mais comum que existe. Então, assim, eu quero que fulano fique com essa casa, eu quero que Beltrano fique com a minha máquina fotográfica, eu quero que tu fique com um pratinho que para mim é significado, da minha bisavó. E dentro disso, também, que no curso de Doulas da Morte, até que sou eu que dou, por ser especialista em saúde pública, a sustentabilidade à morte. Esse é um outro pedaço que a gente também está pensando nesse momento de pandemia. Por quê? Mudou também o significado do velório, mudou o significado da maneira de despedida, né? Em pandemia, a gente conseguiu ver que existem outras possibilidades. Então, talvez aí já é o gancho. E aí, daí a gente vai se atravessar um pouco, Thiago, mas a gente não vai brigar hoje porque a gente está em sintonia afetiva hoje, né, meu amor? Então, assim, né, seguimos nesta trégua de paz. Hoje que tá bom pra brigar, a gente tá falando de morte. Hoje não brigaremos. Mas não é bom. Hoje não brigaremos. Não. Mas, na verdade, eu queria poder falar do desconhecimento, porque o que o pessoal está nos dizendo? Dá bom dia pro pessoal que está com a gente no Face, mas a maioria das pessoas está dizendo o seguinte, ó. Além de dizer que a Cris é maravilhosa, né? A Carmen Gomes. Estão falando de mim também? Não, de ti não, hoje não. Hoje acho que a tua mãe não está aqui hoje. Ela já me mandou uma mensagem então tá ótimo. Que e a Kátia desculpa, dizendo Thiago, assim, que a vez hoje é minha. É isso aí. E a Kátia dizendo, que legal, nem sabia que havia muita gente colocando que não sabia que havia esse tipo de trabalho, tanto da Doulas, do Latanas. Então, eu acho que tem uma série de não sabias que a gente carrega e que eu acho que o programa de hoje está podendo... É uma negação, será? Não sei. De nem procurar saber se... Hoje existe tudo para tudo, né? Não, mas às vezes não sabe porque não sabe mesmo. Até por ser um assunto em que as pessoas também não vão em busca por ser tabu. Né? Eu acho que, exatamente. Que justamente não sabia porque é uma dimensão que ela é velada, é aquele silêncio social permitido. E então, sobre falar, isso, né? sobre tabu, Cris, eu já te convido para ficar com a gente no terceiro bloco e agradecer. Eu vou começar agradecendo o pessoal, o Dudu lá da Gráfica História, porque ele me mandou uma coisa que eu tô encantada, que é isso aqui, ó. Olha só, do mais longe. Pensa na alegria da criança, sou eu hoje. Então, Dudu, muito obrigado, pessoal da Gráfica História, que também, ó, nossas canecas são de lá. E agradecer de coração para as Funerárias Reunidas. Não sou eu que agradeço. Sauzém, pode agradecer também.
Por que Eu nem o teu vou tá me meter virado? nessa briga, viu? Porque eu já O teu vou tá virado. agradecer a Clay pelo modelito Ah, lindo que tá mandaram. linda, tá divosa hoje. Tá, Então então, pode agradecer. rapidinho, assim, ó. Brigadão, Dudu. Tava combinado. Eu que ia... Tá, Michele, tá? Vocês viram? Obrigada. Eu queria falar o nome da Gráfica Store. Então, procurem lá no Google Gráfica Store, mande fazer os seus impressos, suas canecas, seus mousepad. Pode pedir do mais longe lá. Dudu, eu quero o mousepad do mais longe. Pode mandar fazer, não tem problema. Um abração, então, obrigado pela parceria, Dudu. Beijão pessoal da Salzen Logística de Alimentos, LS Farmácias ali na Padre Chagas, então, farmácia ali do Moinhos de Vento, então precisou daquele medicamento na hora certa, com as pessoas corretas ali, aquele atendimento diferenciado, vai lá e fala com o Fábio. Home Care Salute, então beijão para Janaína e para Carol. E Social Express, que me veste, bonitão, beijão também. E a Clay, né? E a pimenta mimosa, Samantha. né? E a pimenta mimosa, porque eu tô sempre apimentada agora, né? Então, gente, com isso a gente vai ficando por aqui. E no terceiro bloco tem mais Cris Moro com a gente pra gente seguir nesse papo que tá muito gostoso. Cris Moro é nome de artista, hein? É. Meu Deus do céu. Chique, né? Chique. Thiago Moro. Mais longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV para falar de vida e finitude. E bom, o Thiago encerrou o bloco ali com uma dúvida muito pertinente e tem muita gente aqui no Face falando: não me sinto preparada para lidar. E aí, olha o que a Cris fez com a gente. Ela trouxe uma coisa chamada cartas na mesa. Ela vai explicar o que é isso e... Ela lê mão também? Não, ela não é taróloga, né? Taróloga da morte. Não. Qual a taróloga da morte? Como encontrar o seu namorado em 2 dias? Por favor, dá licença que nessa eu vou consultar aí rápido. Mas voltando aqui, né? Eu recebi uma carta para tentar entender algumas coisas do meu processo de finitude, né, Cris? Então, antes de eu responder, e do Thiago e da Samantha, eu queria que tu explicasse como que se usa o Cartas na Mesa e para que serve. Quando o Thiago perguntou assim, como é que eu começo a conversa, como é que eu posso incitar essa conversa no meio familiar, no meio social, eu lembrei que a gente tem um instrumento, né, que ele é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que se chama Cartas na Mesa. São realmente cartinhas, tá? Em que essas cartas, elas foram criadas para que houvesse uma abertura para falar de situações em final de vida em que a gente pode organizar. Então, assim, agora brinquei aqui no intervalo e dei uma cartinha para cada um, sorteei, né? E que é uma maneira como a gente pode falar com as pessoas trabalhando através das cartas. O que elas mostram? Elas mostram desejos ou não que as pessoas podem organizar o fim da sua vida. Então, o que eu normalmente faço com as pessoas, tá? Eu levo esse instrumento e vou sorteando aleatoriamente, como eu fiz com eles, e abordo o tema. Por exemplo, estou sorteando uma aqui, ó, tá? E que ela tem frases em que a gente possa fazer reflexões em cima do assunto. Quero minha família e meus amigos perto de mim. Você quer ou não quer no final da sua vida? Tem muita gente que não faz sentido isso, que a pessoa quer morrer sozinha. E tem muita gente que quer só amigos, tem muita gente que quer só família. E isso é a possibilidade de uma abertura de conversa. Olha, Cris, eu vou te dizer que a minha carta ficou muito redondinha. Porque é uma coisa que eu realmente tenho muita vontade. Que é quero a companhia dos meus animais de estimação. Acho que se eu tivesse hoje num processo de finitude... Como está sendo comum isso, mais Michele? Consolidado... a Nina e o Bob são fundamentais na minha existência hoje. Então, né? quem está te vendo já pode fazer valer esse teu desejo. Exatamente. Então, minha família já vai saber disso. Não, e nós também, tomara que demore bastante, mas eu vou levar até os meus cus que eu vou levar junto quando tu morrer lá. Exatamente, pode levar um canil pro meu enterro, que todo mundo leva seus pets. Mas é até recente, né, que os animais podem entrar hoje nos pet terapia, né? Pet terapia e tal. Então, é bem bacana ter já esse olhar dentro dos Qual foi hospitais. a tua carta, Michele?
Samantha, desculpa. Ai, Foi a tua minha, carta, minha, quando eu tirei, eu já virei pra Cris e falei assim, eu não quero. Bom, o pessoal já quer burlar o Aí jogo, ela- querem trocar a carta. Aí elas falam, eu já tava querendo trocar minha carta. A minha é gostaria de um objeto religioso perto de mim. Daí eu falei, não sei, acho que não, depende, Viu? né? E isso é tão comum, né? As pessoas estão morrendo, todo mundo coloca um santinho ou leva uma reza. Tem pessoas que não faz sentido a religião e tem pessoas que faz super sentido um artigo religioso. Então, esse tipo de conversa é muito importante por causa disso. Qual é a tua, Thiago? A minha deu uma vontade especial. Olha, Tu tá bem, tu pegou o coringa do jogo. tu viu? Só eu posso escolher o que eu bem entender. Pode. mesmo. Veio de Miguelito hoje, né? Tu quer um carreteiro de charque no final. Olha, eu tinha pensado uma churrascada assim um pouquinho antes. Reunir amigo, pagode, e tomando uma cervejinha, um vinhozinho, e isso é mostrando desejo de foto vida, isso é ali, desejo de contando aqueles podres dos amigos, sabe? Daí tu tá em fim de vida, tu pode falar uns podres, porque tu já vai morrer. Então daí fica os amigos vivos. Cuidado hoje os amigos do Thiago, hein? Por Michele, favor, por cuidem favor, com vamos os tomar assuntos. cuidado. Não, e aqui tem uma carta que diz assim, ó, quero falar sobre o que fiz na minha vida, que é muito importante para quem está morrendo, os legados que deixam, ou os arrependimentos. A Elizabeth Kubler-Ross, que é a maior autora mundial, tu tá com o livro aí, né, Michele? Tô aqui, ó, A Roda da Vida. Sobre a morte, ela é a maior referência mundial que a gente tem. Ela diz que nós temos as tarefas inacabadas. Eu e a Michele estávamos conversando aqui antes de começar o programa, ela estava falando da história de um paciente que teve dificuldade de morrer, não conseguia morrer, e eu já vivenciei isso com alguns pacientes, por ter a tal da tarefa inacabada. O que é isso? É eu ter arrependimentos, que eu quero conversar com alguém, eu quero fazer ainda alguma coisa antes de morrer, e enquanto eu não fizer, eu tenho dificuldade desse desprendimento da vida, né? Recentemente eu tratei uma pessoa que tinha um câncer terminal e ele queria pessoalmente falar com seus funcionários que eram lá da fronteira, e ele me faz caminhar para eu ir. E a fisioterapia ela é muito vista como física, a gente foi indo, ele conseguiu ir, quando voltou do interior, ele disse, agora eu estou pronto. E eu não tinha entendido que era pronto para começar a fisio, para morrer, ele morreu em 48 horas. Então, assim, ele estava pronto. Ele resolveu a tarefa inacabada dele. Então, o que é interessante? É que nós cheguemos nesses 45 do segundo, né, que a gente brinca, com as situações resolvidas. E o que é resolvido? É o que faz sentido para ti na vida. Se para ti faz sentido estar com teus amigos, esteja. Se para ti faz sentido o teu trabalho, que o teu trabalho te enobreça, te alegra, faça. Se para ti faz sentido ter os animais de estimação junto, tenha. Então, é uma honestidade. Quem vive bem, morre bem. Seja Exatamente. honesto. Exatamente. E tem um outro espaço de conversa aí, que a gente tem até um videozinho, que é da Natália Friso, nos falando do... eu não sei falar inglês, gente. Death Café. Death Café. Então, chama aí, no Fala Mais Perto, a Natália, por favor. Olá, pessoal! Estou aqui hoje para apresentar a vocês o Death Café, uma franquia social que propicia a construção de grupos de discussão dirigidas sobre a morte, sem agenda ou temas pré-estabelecidos. Costumamos dizer que se trata de um encontro informal no qual as pessoas se reúnem para comer bolo, beber chá e discutir sobre finitude. No intuito de trazer luz à consciência de que a morte é o fim último de todos nós, buscamos em nossas reuniões reforçar, acima de tudo, o aumento da consciência sobre a morte, com o objetivo de ajudar as pessoas a aproveitarem ao máximo as suas vidas finitas. Portanto, escolhemos sempre um espaço acessível, respeitoso, que acolha as nossas reflexões sem nenhum fim lucrativo. O modelo do Death Café foi desenvolvido inicialmente nos Estados Unidos por John Underwood, baseado nas ideias de Bernard Cretas. Mas logo se espalharam rapidamente pela Europa e hoje oferecemos mais de 11 mil Death Cafés em 74 países. O primeiro Death Café brasileiro surgiu em São Paulo e hoje eu, Natália e Cristiane Moro mediamos o Death Café Porto Alegre, com o intuito de multiplicar caminhos de educação sobre a morte e maneiras valiosas e singulares de desfrutar a vida enquanto a morte não acontece. E a cada encontro, um universo se abre entre trocas, filtros de vida, e refletimos sobre o morrer, ritos de passagem, experiências com a finitude, crenças, significados singulares atrelados ao tema, entre tantas descobertas e aprendizados possíveis e disponíveis para que aprendamos a nos sentir vivos até o instante da nossa morte.
Deixo aqui o convite para conhecerem este projeto, para juntarem-se a gente nas redes sociais e nos próximos encontros, que têm acontecido virtualmente e logo que possível presencialmente outra vez. Sejam muito bem-vindos. Natália, muito obrigada. A Cris aí atuando em todas as pontas, né? É doula, é coordenador do Cabeceia e chuta gol. É latância, e que nos enriquece muito. Mas eu queria ver com a Samantha. Samantha, temos alguns arrependimentos aí? As pessoas têm os arrependimentos? Tem, eu vou falar dos 5 maiores arrependimentos, né? Que até a Ana Cláudia Arantes, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Que vale a pena viver e ser vivido, né? E ela fala bastante, a referência na área também. Então, dentro da prática dela, eu vou falar os 5 arrependimentos do fim da vida, Esses 5 arrependimentos, eles fazem parte de uma pesquisa de uma enfermeira americana de 2011, que ela trabalhou com pacientes terminais e que eles referiam essas angústias, que são os 5 maiores na vida, e ela publicou para que todo mundo use isso como uma educação para qualificar a sua morte. Porque qualifica a vida, qualifica a morte. E quais são? Então, primeiro, não fazer sua história de vida baseada nas suas próprias escolhas. Ou seja, aquela pessoa que sempre abre mão, né, dos seus desejos para abarcar com os desejos dos outros, né? Então, aí se empoderar dos seus próprios desejos, aí, escolhas. O segundo, não ter demonstrado afeto, né? Seja ele qual for. O terceiro, queria ter ficado mais com os meus amigos, né? Afinal, os amigos é a família que a gente escolhe, né? Viver e conviver. O quarto, não ter trabalhado tanto, né? São escolhas. Quinto, ter me feito mais feliz. E com isso, gente, a gente deixa para reflexão e aí uma rodadinha final aí, 30 segundos de considerações finais de todo mundo, para que depois eu possa mandar um super beijo. O meu rapidinho, então, olha, planeje a sua vida do início ao fim, então tenha metas e objetivos a curto prazo, para que você vá realizando ele aos poucos durante a sua vida. Beijão, pessoal! Samantha? Busque o seu propósito de vida e seja feliz. Cris? Reflita sobre esses 5 arrependimentos e se dê conta de que eles não tratam de outras pessoas, eles tratam de si mesmo, do autocuidado e do autoconhecimento. Aí você vai fazer a sua vida com sentido e a morte vai ter sentido. Michele, só tenho a dizer, né, porque eu também me chamo, seja feliz, né? Busque a felicidade, porque é um dia... Todo e é o hoje, né, Mi? É hoje. Vamos ser felizes hoje, finitos, não é amanhã, não é depois da manhã. E a melhor amanhã. frase para encerrar o programa é viva, né? Viva a vida, você não vai sair vivo dela. Então, não, e se você só vai chegar lá no final se você teve sucesso ao longo da vida. Exatamente. Morrer é porque você teve sucesso. Então, essa é uma boa reflexão. E bom, gente, agradecendo aí de novo aos nossos super parceiros Solar Anitta, Residencial Sênior, Clube 60, Senescentes e a Samiras Equipamentos Médicos. Muito, muito obrigada pela parceria de sempre. E com isso, um super beijo e até sábado que vem. Mais longe, oferecimento Solar Anitta, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada.